caros amigos e amigas. Esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos em mais uma gravação de um vídeo. Esse é um vídeo particularmente muito caro e grato e especial, de alguma forma especial. Estamos no último capítulo do livro Jesus e Atualidade, livro que nós temos estudado da coleção psicológica do Espírito Joana de Ângeles, livro esse que inaugura a famosa coleção que notabilizou esse espírito em parceria com Divaldo Franco. E no bloco Psicologia Espírita, nós temos o objetivo de estudar, entre outros temas, a obra psicológica de Joana de Ângeles, que é uma das obras de maior densidade no que diz respeito aos assuntos da psique humana, do comportamento, e não poderia deixar de abordar um quadro desse sem estudar o livro, a coleção psicológica de Joana de Ângeles, e esse é o primeiro livro da coleção. Estamos no último capítulo, Jesus e Inimigos. Nesse capítulo nós temos aí a conclusão de um trabalho, né, Patrícia, que a gente tem feito juntos, capítulo por capítulo, e é interessante como Joana coroa a obra dela, né, conclui a obra dela com chave de ouro, né? Jesus e Inimigos é um tema interessante. Você comentou no último vídeo nosso que todos os capítulos, o elemento em comum é Jesus, né? Não apenas como uma referência moral, como modelo e guia, como falam os espíritos, né? Como a preconiza a doutrina espírita, mas é também o eixo principal da obra, né? É o marco que atravessa toda a obra, todo o pensamento da obra, porque, de alguma forma, ali está não apenas uma referência, mas também uma referência psíquica, de ensinamento, né? E sempre tendo como régua, como elemento de comparação, o próprio Jesus. Então, de todos os temas, Jesus é aquilo que repete-se em todos os capítulos. E é interessante porque Joana escolhe Jesus e Inimigos para coroar essa obra extraordinária, que tem um poder de síntese muito grande. Muita gente não sabe que essa obra é a primeira da coleção psicológica. Algumas pessoas acham que é o Homem Integral, que seria a segunda obra, cronologicamente falando. Jesus e Inimigos é um desafio. É um desafio porque, a princípio, de maneira bem rápida, porque o enfoque aqui é muito mais comportamental psicológico do que qualquer outra coisa, mas é interessante pensar que o que diferencia Jesus e a sua mensagem da ética mosaica, da tradição judaica e, podemos dizer até, da ética de qualquer tradição religiosa, é justamente quando ele apregou o amor aos inimigos. Se a gente for compulsar de maneira detida, de maneira clara, de maneira sincera, os textos do Antigo Testamento, a gente vê a recomendação a amar ao próximo. Amar ao próximo não é original de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento que ele apenas repetiu e sintetizou com o poder de síntese dele formidável, dizendo que ali já estava a sabedoria, amar a Deus e amar ao próximo. O amor ao próximo é apregoado pela tradição religiosa também do Ocidente e do Oriente, né? Se a gente pensar nas tradições orientais, do budismo, do hinduísmo, também está embutido a ideia do amor ao próximo, de ser generoso e assim por diante, né? Então, o amor ao próximo na cultura hebraica significava o vínculo afetivo entre o clã, né, dentro do clã familiar, entre os judeus, por isso os preconceitos de raça, de etnia e etc. E quando Jesus fala, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, né, naquela tradição, de alguma forma dizendo, ouvistes o que foi dito, porque a tradição dizia amar ao próximo e aborrecer ou odiar o inimigo. Essa era a tradição. Quando ele fala amar aos inimigos, aí ele coloca um conceito totalmente novo, aí ele inaugura um paradigma novo que eu não encontro em outra religião. Melhor dizendo, eu não estou falando de religião especificamente, mas de tradição religiosa, ou seja, eu não encontro em qualquer outra tradição religiosa, porque quando a gente fala de cristianismo, a gente não está falando nem de uma religião específica. Claro que houve várias religiões que se formaram em torno do cristianismo, mas o cristianismo, em suma, é uma proposta, uma tradição, e a gente não vê isso. É algo que é desafiador, é algo difícil, é algo que, de alguma forma, diferencia. Nenhuma outra tradição religiosa eu vejo a recomendação tão explícita e clara do amor em relação aos inimigos. E aqui essa mensagem do amor aos inimigos é muito mais profunda, que é o que Joana vem colocar aqui na sua mensagem, dando um cunho, é claro, psicológico. Porque quando a gente fala amar aos inimigos, a gente pensa apenas no perdão, na não devolução do mal com o bem. Tudo isso, né, é algo pertinente, né? É algo
importante, né, que é admirável, né, a não violência de Gandhi, né, a ideia da resistência pacífica, a ideia da devolução do mal com o bem, né, ou seja, de generosidade diante da maldade, tudo isso é importante, mas é muito mais profundo do que isso, amar aos inimigos. Amar aos inimigos é se libertar da ideia do bem recíproco e comercial, ou seja, eu faço o bem só para você porque você me devolve, então eu compartilho o bem com você porque eu sei que tem reciprocidade. Amar os inimigos, o amor aos inimigos está embutido o amar sem esperar resposta. Essa é a ideia do amar aos inimigos, porque na figura emblemática de inimigo ou adversário está alguém que não vai me devolver o bem que eu faço. Então, é muito mais um desafio à pessoa, né? Os espíritos no Evangelho costumam dizer, suportai uns aos outros, né? O suportar uma pessoa, por exemplo, difícil é o amar aos inimigos, né? Que é essa ideia de eu me libertar, tem uma conexão com o tema da ingratidão que a gente abordou, eu me libertar do apego ao reconhecimento, do apego à devolução, do apego desse afeto que eu invisto, mas no fundo eu quero também receber em troca, no fundo eu também, né, desejo qualquer tipo de compensação, né, nem que seja uma compensação indireta, né? O amor aos inimigos é esse amor sem compensação. Por isso que é um desafio, e é um desafio porque liberta a criatura que consegue esse amor aos inimigos, essa qualidade de amor que Jesus traduziu em amar aos inimigos, né? Porque Joana vai muito mais além, vai dizer que o inimigo não está fora, mas a gente vai chegar lá. É uma pessoa que se liberta, que está livre. Então, ela não tem condicionais no afeto que ela espalha. E como ela espalha afeto, ela que é feliz, ela que fica bem, né? Porque quem consegue essa qualidade de afeto, essa qualidade de amar, não fica preso a algemas, a amarras. É mais ou menos essa a ideia do raciocínio. Então, para passar para você, Patrícia, é interessante a gente começar falando sobre isso, porque o amor aos inimigos é um amor que não necessita de resposta, às vezes nem quer resposta, essa é a ideia, né? E é um amor que é muito mais livre, né? E é um amor muito mais saudável, né? Porque é um amor que não adoece no meio do caminho, é um amor que não experimenta conflito no meio do caminho, né? Daí porque a ideia dos inimigos, quando Joana fala quantas vezes a gente desenvolve ao longo dos tempos inimigos e vê o diferente. Por isso que na tradição mosaica dizia amar ao próximo e odiar o inimigo. O inimigo era o que? Era o diferente. Era o gentil, era o publicano, eram as pessoas que não eram da nação israelita, né, da antiga Palestina, que eram outros povos. Já assim, ou seja, o psiquismo humano tem a tendência de considerar adversário aquilo que ele acha que é diferente dele, que é a ideia do narcisismo. O narcisismo quer buscar algo igual, né? Alguém igual. Então, a gente busca algo ou alguém igual do próximo porque isso gera um certo conforto no nosso ego. Essa é a dinâmica psicológica. O inimigo é alguém que me causa medo, por isso que ela chama a atenção do medo, porque é o diferente. É alguém que talvez aos meus olhos pareça uma ameaça, porque pensa diferente de mim, porque se comporta de maneira diferente. Se eu consigo aceitar, o amor aos inimigos tem a ver com isso, com aceitar o diferente. E por mais que ele queira fazer algo diferente, ou por mais que ele se comporte de uma maneira que ele acredita ou que lhe aprouver, aquilo não me afeta, eu sou livre. Ou seja, eu não estou sendo afetado pela conduta dele. Eu não preciso da conduta dele para eu amá-lo. Ou seja, desde que você se comporte de uma forma, eu gosto de você. No momento que você muda. Então, essa dinâmica é uma dinâmica psicológica interessante para começar, né, Patrícia? Isso. Eu achei suas considerações perfeitas, porque quando eu li pela primeira vez, eu me surpreendi, porque nós teríamos nas lições evangélicas diversos exemplos para citar de inimigos de Jesus, inimigos aos cristãos, né? Mas o que Joana tenta desconstruir é justamente essa ideia. Quem são, afinal, os nossos inimigos, né? Quando Jesus disse no Sermão da Montanha, se vais, né, até o altar depositar uma oferenda, e se lembras que alguém tem algo a dizer contra você, deixa ali a oferenda e vai se reconciliar com os vossos adversários, né? Ele utiliza essa palavra, para depois ir e entregar sua oferenda. O profeta Joel, no Velho Testamento, já dizia, né, que ao invés de nós rasgarmos as nossas vestes, se referindo ao desespero, né, desses dias aterradores pelos quais passamos, rasgue os vossos corações. Porque você se reconciliar
entre aspas, com alguém que supostamente você nomeou de seu inimigo, seja porque ele fez algo que lhe desagradou, seja porque ele não atendeu a uma paixão que você tinha, ou ele lhe roubou, entre aspas, até uma paixão, né, que você tinha por um objeto, por um ser querido, conquistou algo que você ainda luta por conquistar, né, e psicologicamente você acha que ele lhe roubou essa oportunidade. Em todas essas ocasiões, observe que a gente acaba nomeando inimigos de forma gratuita e aquilo nos impede, inclusive, de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, de evoluir e de ver em um irmão, porque efetivamente nós não temos inimigos, uma pessoa através da qual a gente, ou melhor, com o convívio com a qual a gente poderia evoluir, criar laços de amizade, se aperfeiçoar, passar por experiências que seriam extremamente salutares para ambos, né? Então isso é interessante. Tem uma obra, ela não é espírita, mas é uma obra interessante para a gente pensar sobre essa raiz de onde que vem a ideia dos nossos inimigos, que é o Menino do Pijama Listrado, de John Boyne. Nessa obra ele tem uma vocação singular de escrever com uma ingenuidade infantil. E aí ele narra a história de um menino alemão que, devido à atividade do pai, o pai era um dos generais de Hitler, eles precisam se mudar para um campo de concentração de Auschwitz. E ele é muito novo, ele deve ter uns 7, 8 anos na obra, e ele não entende o que é aquilo tudo. E os pais, acredito até por uma proteção, não explicam, né, todo o horror por trás daquela história. E ele faz essa pergunta, né, mas por que nós odiamos aquelas pessoas que estão com o pijama listrado? O que elas fizeram para nós? Elas são tão parecidas com nós, têm a mesma cor da pele, são seres humanos como nós, parecem com os nossos amigos, as crianças parecem comigo, mas de onde vem tanto ódio? E isso é interessante e nos faz para refletir, né? De onde vem tanto ódio? É dessa falta de identificação com o ideal de uma raça perfeita? De onde vem tanto ódio nosso? É porque a pessoa fez algo que vai de encontro com as nossas convicções, mas ela tem o direito, né? O que Allan Kardec vai dizer em O Livro dos Espíritos, que é a liberdade de consciência. Ela tem o direito de ter convicções próprias diferentes das nossas. Ela tem o direito de não nos amar. Ela tem o direito de fazer as próprias escolhas. E isso não impede que a gente estabeleça essas relações. Então eu achei isso interessante. E observe que Jesus, o tempo inteiro, ele tentava desconstruir essa figura. Observe que para as pessoas que o tentaram e que fizeram agressões frontais, que tentaram prejudicar, para o Judas, por exemplo, que foi quem o denunciou injustamente, né, fez com que ele adiantasse a crucificação e o levasse preso, para todas essas pessoas ele revestiu sempre de amor e de energia, mostrando pelo exemplo que mesmo que o outro me odeie, eu não preciso entrar na mesma faixa. Mesmo que o outro ache que eu sou o inimigo dele, para mim ele vai ser um amigo. E no momento em que eu não nutro, né, não entro em ressonância com esses sentimentos negativos, porque é algo que é muito esperado. Se uma pessoa não faz questão da minha presença, se ela emite vibrações negativas em relação a mim, se a minha presença repugna alguém, é perfeitamente possível de acontecer que o oposto, a recíproca, também vá se estabelecendo, né? Porque um clima de inimizade só vai crescendo. Mas eu também posso ter uma atitude diferente em relação àquilo, para não estabelecer esse laço. Então, mas isso, lógico, demanda esforço, né? Isso não é fácil. Você amar alguém que você tá vendo que ela não gosta de você, tem uma antipatia, gratuita ou não, é algo difícil de você modificar. Mas esse é o plano, esse é a meta, né? Uhum. É verdade. Enquanto você estava falando aqui, aí eu estava pensando sobre essa questão desafio, né? Essa questão desafio em relação a esse tema, né? E Joana aborda isso daí falando sobre o como nós acabamos por construir adversários no mundo exterior, né? O como a gente acaba estruturando, né, inimigos ou vendo inimigos, né, no mundo
por onde a gente passa, né? Graças aos obstáculos que a gente experimenta, ou aquilo que a gente supostamente entende como obstáculo, né? Então, isso é interessante. É interessante que, no começo, ela tenta explicar a razão pela qual a gente tem esse movimento. Aí ela diz, né? Veja que na sociedade a gente tenta medir as pessoas com a mesma régua. Então a gente tenta buscar coisas que vão nos saciar nas nossas necessidades, e aí a gente acaba nutrindo inveja porque o outro tem uma conquista, que eu também acho que eu seria muito feliz se eu tivesse a mesma coisa que o outro tem. E isso o desenvolvimento das novas tecnologias, aquilo que a gente conhece por nação mais civilizada, acaba gerando esse afastamento entre as pessoas. Ao invés da gente partir para um movimento de agregação, de coletividade, de fraternidade, de uns ajudarem-se mutualmente, a gente acaba ficando na nossa própria individualidade, e é um contrassenso porque nós estamos cada vez mais conectados, mas estamos também cada vez mais sozinhos. Então a gente fica na nossa individualidade para conseguir conquistar as nossas posses e supostamente com isso ter a nossa felicidade, e acaba se afastando do outro. E aí eu me lembrei de Allan Kardec quando ele vai falar sobre, na questão 793, por quais sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Porque a uma vista superficial, nós poderíamos considerar que uma civilização completa é aquela que atingiu o ápice do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e de tudo mais. E a espiritualidade vai responder pelo desenvolvimento moral. Então observe, com todo o respeito e admiração pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, isso não vai por si só nos dar o aperfeiçoamento moral, o desenvolvimento moral, e não nos vai fazer atingir a verdadeira civilização. O que vai nos fazer atingir é justamente o movimento de agregação e de fraternidade, né? Uhum. Eu me lembrei agora, o que eu queria inclusive puxar é que uma outra obra de Joana, não me lembro qual é agora, se não me falha a memória, mas a gente pode até verificar depois, é Psicologia da Gratidão, que ela... E é uma frase que caiu tanto no bordão que o próprio Divaldo repete isso a miúde nas palestras dele, que é: ter inimigos não está no seu controle, né? Mas ser inimigo é uma opção sua, né? Que é essa a ideia, né? Ou seja, ser reagente, né? Ser repulsivo, né? Ser um elemento de desarmonia, né? De desagregação, de fragmentação, essa é a ideia, né? Que por detrás dessa mensagem. E uma coisa interessante que ela cita aqui e que ela vai desenvolver lá na frente em Triunfo Pessoal. Joana, ela aborda isso, eu não vou falar porque se a gente conseguir chegar lá, né, a gente vai examinar Triunfo Pessoal, que tem uma abordagem sobre, ela retoma esse conceito do amor aos inimigos de uma forma intrapsíquica, né? Mas aqui ela já coloca de uma forma muito especial a ideia de que o inimigo está dentro, né? Que os verdadeiros inimigos da criatura são do seu mundo interior. E aí eu fiquei pensando aqui que da mesma forma que em outros elementos, em outros aspectos, o mundo espiritual costuma dizer que as experiências externas são projeções, seja do mundo interior, seja de necessidades interiores que a criatura tem que defrontar. Daí a ideia, tanto o espírito, quando desencarna, ele defronta o mundo espiritual como consequência do seu mundo íntimo, como no mundo material ele é colocado em experiências compatíveis com o seu mundo íntimo, seja por afinidade em alguns momentos, em alguns contextos, seja por necessidade de trabalhar algumas questões que as contingências possam possibilitar. Por que eu estou falando isso? Porque aquele que é considerado adversário inimigo, no fundo, aciona em mim os meus verdadeiros inimigos, que são as minhas imperfeições, né? Ou seja, tocam nas minhas imperfeições, que são os inimigos. Eu fiquei pensando nesse claro escuro de consciência e inconsciente. Veja que coisa interessante, quando eu tenho alguém que antipatiza comigo e eu não sei, para mim é como se essa pessoa não existisse, né? Eu não conheço esse inimigo meu, então para mim isso não me incomoda. Quando eu sei que alguém não gosta de mim, quando eu sei que alguém talvez queira até me prejudicar, eu tomo consciência disso, talvez isso me incomode em nível geral, em nível humano, né, mediano. Não estou falando dos espíritos de escola, mas de maneira geral, aquilo me incomoda, né? Aquilo me causa algum tipo de ressonância, de reação, né? No mundo interior é a mesma coisa. Quando eu não detecto determinadas características em mim,
Aquelas características existem, só que eu só não tenho consciência, elas aparentemente parecem não me incomodar, mas elas estão lá, trabalhando. Né? Quando eu tomo consciência, elas se constituem, pelo menos em primeiro momento, como um inimigo. Né, como inimigo meu. Ciúme, inveja, mágoa, raiva, cólera, né, egoísmo, as imperfeições morais conhecidas. Né? Então, quando eu tomo conhecimento, tomo consciência, a princípio eu pareço estabelecer uma espécie de dicotomia de luta. Né? Veja que coisa interessante com relação ao aspecto do amar aos inimigos. Né? Ou seja, se o inimigo é interno, eu preciso amar os inimigos, eu preciso também olhar para isso daí de uma outra forma, com outro olhar, inclusive um olhar amoroso. Mas é interessante porque o inimigo que está fora talvez acione em mim a verdadeira batalha que eu preciso travar, que está dentro de mim. Batalha que entre aspas, né? O verdadeiro desenvolvimento que eu preciso fazer. Ou seja, no fundo, e Emmanuel diz isso na obra Vinha de Luz, em um dos capítulos, ele diz isso, né? Que no fundo, aquele que nos incomoda, que nos prejudica e até que nos agride, se nós tivermos um olhar espiritual mais profundo, esse indivíduo pode estar fazendo muito bem a nós sem perceber, porque ele está acionando em mim aquilo que eu tenho de repente de mais negativo, né? Ou seja, ele está colocando uma lupa em mim para que eu olhe essa dimensão minha sombria. João acaba o capítulo falando da sombra. Não tema em enfrentar o seu inimigo, que é a sua própria sombra. Né? Olhar para a sua própria sombra. Enfrentar, entre aspas. Né? E ao olhar para isso, aquele indivíduo está de alguma forma levantando, tirando o véu, para que eu possa, de alguma forma, evoluir. Ou seja, se eu aproveito, eu cresço com a experiência. Sem eu perceber, ele está sendo um benfeitor. Diferentemente de alguns relacionamentos, inclusive na área de amizade, não estou fazendo apologia da pessoa ter inimigos e conviver com inimigos, não é isso. Não, eu estou dizendo que em alguns momentos um amigo, por carinho, por caridade, etc., muitas vezes evita de colocar lupa em nós, né, de agressivamente nos chamar a atenção. Né? Então, ou seja, não estou querendo dizer que uma relação exclui a outra, mas estou dizendo que aquela manifestação, aquela ocorrência de adversário, de agressividade, é um dos aspectos importantes para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para a minha evolução. Né? Então, isso. Dentro do que você falou, eu acho interessante a gente pensar o seguinte. Quando Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre perfeição moral, ele vai dizer que um dos caracteres do homem de bem é você recuar ante a possibilidade de causar uma contrariedade no próximo. Mas quando a gente está em contato com alguém que, não, mesmo que seja de uma forma tácita ou explícita, não se sente bem, não se sente bem com a nossa presença ou nos repugna, não é que nós tenhamos a vaidade de convencê-lo a nos amar, mas a gente também tem que analisar qual é o teor essencial daquela antipatia. Pode acontecer dele realmente ser esse termômetro para nós podermos identificar uma imperfeição nossa, uma possibilidade de melhoria, mas pode ser que ele simplesmente esteja encasquetando com alguma característica nossa e que essa, na verdade, seja uma imperfeição dele, por algo que a gente faça. Mas em todas as possibilidades, é uma grande oportunidade de aprendizado, né? E que a gente não pode deixar passar isso despercebido. É lógico que se nós formos tentar adular e conquistar todas as pessoas, medindo a forma como nós agimos, nós vamos ficar loucos. E Joana já falou sobre isso em Jesus e Coragem. A coragem consiste não na temeridade, mas em você, através de um movimento pacífico, honrar os seus próprios valores internos, aquilo que você escolheu como seu patrimônio moral, e seguir isso convictamente, resolutamente, arrostando todas as consequências. Então observe que muitas vezes você está seguindo o padrão ético-moral do Cristo, não de forma perfeita, mas pelo menos está tentando acertar, e você está conquistando inimigos ao mesmo tempo que você também conquista afetos. Isso é interessante você notar, mas com certeza, se você está conquistando mais pessoas que tentam ser seus adversários, tentam estabelecer litígios com você, e você está se privando de conquistar pessoas com uma afeição legítima, provavelmente existe algo no seu comportamento que você precisa também rever, né? Então, tudo isso passa. E eu achei interessante que ela cita o caso da negação de Pedro. Observe que Jesus, naquele momento, viu em Pedro
E Humberto de Campos examina isso, né, no capítulo, na Hora Boa Nova, quando ele vai examinar a negação de Pedro, ele diz que, antes de tudo, aquilo dali foi uma grande fragilidade. Então, Jesus não duvidou do imenso afeto que Pedro tinha por ele, né, da fé que ele tinha no cristianismo, da força e do grande significado que ele poderia ter para a igreja cristã primitiva no futuro, ou seja, aquilo que havia em germe em Pedro, que a partir do tempo iria amadurecer e que ele poderia despontar como um grande guia, digamos assim, né, encarnado daquelas pessoas que estavam começando o apostolado ali, depois do mestre não estando mais entre eles. Então ele observa aquelas fragilidades em Pedro, os seus inimigos internos, e o alerta para que ele pudesse a tempo examinar isso, como nós devemos fazer com as nossas más inclinações, analisar as nossas más inclinações, as más tendências, para que nós não possamos deixar esse inimigo tomar corpo em nós, né? E é interessante porque Joana vai comparar, em certo modo, este remorso que Pedro teve depois que o Cristo foi crucificado e da negação dele com Judas. Porque em Judas, como não houve, como ela vai dizer, essa catarse, que foi esse choro convulsivo, e aí ele vê o mestre, e o mestre consolando ele, dizendo que o homem antes é frágil do que perverso, através desse movimento de catarse, ele soube lidar bem com aquela culpa que estava assomando, tratando isso a tempo e não descambando para um autocídio, como foi o caso de Judas. E isso é interessante, né? O fato da gente reconhecer os nossos inimigos internos sem o sentimento de culpa, a fim de que isso não nos leve para uma derrocada moral, ao invés de ser um objeto de aperfeiçoamento, né? É interessante que ela acaba o capítulo falando da necessidade de convivência consigo mesmo para a convivência com o grupo social, ou seja, convivência com as próprias imperfeições, a fim de trabalhar para modificá-las, inclusive, para melhorar, né? Mas só melhora quem consegue se olhar, quem consegue se reconhecer e saber que material está usando, né? Que elementos tem em mãos, para poder externamente conviver com o próximo de uma maneira integral, de uma maneira inteira, de uma maneira plena, né? Então isso é interessante pensar, né? Ela diz isso, ela diz que é necessário ter coragem para olhar para esses inimigos, porque esses inimigos nos sabotam. Quando você fala do episódio de Pedro, o inimigo era ele mesmo, né? O mundo interior dele desconhecido, e por isso a negação dele, eu costumo dizer isso, a negação de Pedro era a negação de si mesmo, né? Ele, na verdade, não conhecia os próprios limites e não conhecia as fragilidades. Quando ele conheceu, no arrependimento e no remorso que quase levou ele à loucura, mas que teve essa catarse liberativa, como fala Joana de Ângeles, né? Ele se renovou, né? E depois se tornou o pilar que foi só depois, né? Judas, como acabou implodindo, né? Acabou explodindo mais tarde no suicídio, né? E isso é uma análise, uma comparação psicológica interessante, porque ambos caíram, ambos viraram as costas para o mestre naquele momento, né? Ambos viraram as costas para si mesmos, né, em termos psicológicos, né? Então é interessante concluirmos assim, né? E só duas coisas que eu ia citar. Em Triunfo Pessoal, Joana fala a respeito do amor aos inimigos, nesse amor em relação, inclusive, esse olhar de auto-amor para poder se melhorar, né? Com amor, o crescimento é muito melhor, né? Seja o crescimento numa obra externa, seja o crescimento de si mesmo, né? E, por fim, a mensagem eu encontrei aqui de Vinha de Luz, chama Credores Diferentes, né? Emmanuel, inclusive, em determinado momento vai fazer. Não somos daqueles que não somos daqueles que defendem a ideia de buscar e construir inimizades, mas reconhecemos que há uma benemerência que os nossos credores, ele usa essa expressão, os nossos credores fazem conosco ao nos proclamar as próprias faltas, né? Ele diz mais ou menos assim, ou seja, há uma utilidade em eles apontar os nossos equívocos, né? Aqueles que nos combatem de alguma forma, ainda que os equívocos, como você falou, não existam, não sejam daquela forma, né? Quantas vezes alguém nos acusa de algo que não é bem por aí, não é aquilo ali, né? Mas se nos faz sofrer, e se aquilo que se constitui ainda em adversário, por isso que o amor aos inimigos é um fôlego. Amar aos inimigos, por que você precisa amar os inimigos? Porque você ainda considera os inimigos. No momento que eles não afetarem você,
para você eles não são mais inimigos. Essa é a ideia. Né? Enquanto eles lhe ferem, então você considera adversário, é necessário o esforço de amá-los. Né? Então é interessante pensar nesse sentido, né, Patrícia? Bom, amigos, vamos concluindo. Eu fico muito feliz porque a gente está concluindo hoje a obra Jesus e a Atualidade, obra psicológica da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima, se Deus quiser. Ela tá com chiclete na mão. Como é que grava um vídeo com chiclete na mão? É mole isso.